Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aqui alguns comentários sobre a taxa do lixo, tá? Inclusive, na realidade, esse é o nosso segundo vídeo falando sobre esse tema, tá? No vídeo 1, a gente já tinha analisado a taxa assim que a lei foi aprovada, né? Assim que ela foi publicada lá em 21 de dezembro do ano passado, em que nesse primeiro vídeo a gente tinha analisado, né, alguns detalhes sobre a lei, né? Enfim, sobre o processo de tramitação da lei e tudo mais. E agora nós estamos gravando esse segundo vídeo, né, para falar como a taxa está sendo cobrada, né? A gente, né, muitos de vocês devem ter recebido aí recebido o boleto, né, cobrando a taxa do lixo, que ela começou a ser cobrada agora em abril desse ano, tá? E a gente vai, nesse segundo vídeo, nós vamos estar dando algumas dicas, certas e sugestões de como você pode questionar a taxa na justiça para eventualmente conseguir não pagar a taxa, tá? Então fica até o final do vídeo que a gente vai dar algumas dicas interessantes, tá bom? Então, como eu falei, né, a taxa do lixo começou a ser cobrada em Fortaleza agora, nesse mês de abril, certo? Inclusive, eu recebi aqui meu boleto, tá? Né, assim, que eu guardo aqui com todo o carinho do mundo, né? A gente adora receber essas cartinhas aqui da prefeitura, tá? E assim, se você que também recebeu o boleto, né, deve ter visto aqui que existe a possibilidade de você pagar, né, de forma integral, e se você pagar de forma integral, você teria um desconto de 10%, ou você pode pagar parcelado, né, em 9 parcelas, né? E assim, a gente até recomenda, né, enfim, inclusive o vencimento da parcela foi ontem, né, dia 28 de abril, e eu recomendei para os meus clientes, para os meus familiares, né, que fizessem um pagamento parcelado. Por quê, pessoal? Porque essa taxa está sendo questionada na justiça. Inclusive, o Ministério Público entrou com a ação questionando a taxa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, a gente está fazendo essa recomendação de pagar parcelado, ok? Tá? Então, e alguns detalhes sobre a taxa, pessoal. O primeiro deles é que a taxa ela é cobrada, né, sobre a coleta de resíduos, né, residencial, né, ou seja, né, doméstico, resíduo doméstico, lixo doméstico, e não residencial, né, ou seja, gerado por estabelecimentos industriais, comerciais ou prestação de serviço até 100 litros, certo? Acima de 100 litros, o estabelecimento tem que contratar um serviço particular de coleta, tá? Outro detalhe importante da taxa, pessoal, para você saber, por que minha taxa veio tão alta, ou enfim, né, como é que é feito o cálculo? O cálculo toma por base, pessoal, a área edificada do seu imóvel. Né? Não é a área do imóvel, é a área edificada, conforme a última situação cadastral, né? Em metros quadrados. Ou seja, quanto maior a área edificada, a maior a área construída, que conste lá no cadastro da prefeitura, maior vai ser o valor da taxa, certo? Então, e a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre essa ação do Ministério Público, tá? O Ministério Público do Estado do Ceará entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade no dia, agora quinta-feira, dia 27 de abril, tá? E o que é uma ação direta de inconstitucionalidade? Nessa ação, ele pede a inconstitucionalidade da lei, né, que é a Lei 11.323, certo? Que é a lei municipal que instituiu a taxa do lixo e está pedindo para essa lei ser declarada inconstitucional. E se for declarada inconstitucional, a taxa também não pode ser cobrada, certo? E aí, o tribunal, pessoal, ele teria aí como regra, né, foi feito um pedido de liminar. O que é uma liminar? É um pedido de suspensão imediata da taxa. Foi feito, né, o Ministério Público fez esse pedido. E o tribunal, em regra, teria um prazo de 48 horas para analisar esse pedido de liminar. Ou seja, se vai fazer essa suspensão imediata ou se vai aguardar, se só vai deixar para, né, enfim, analisar isso ao final do processo, quando for fazer o julgamento, certo? E o processo já foi distribuído, né, já está lá no Tribunal de Justiça, sob a relatoria do desembargador Durval Aires Filho, certo? Então a gente vai ficar aguardando aí, né, se tiver algum pronunciamento, né, em alguma decisão, a gente vai comunicar aqui no nosso Instagram, no Instagram do nosso escritório, para manter vocês atualizados, tá? E qual foi o principal argumento do Ministério Público? Foi que o critério utilizado, né, para a cobrança da taxa, que é justamente esse que a
gente falou, que a área edificada do imóvel não reflete a quantidade e o tipo de resíduo que é gerado, né, neste imóvel. E eu concordo com esse argumento, né? Ou seja, não quer dizer que um imóvel muito grande gere muito lixo. Né? Por exemplo, a pessoa que mora num imóvel enorme, mas é só uma pessoa morando, então uma pessoa só e gera pouco lixo. Então uma coisa não está necessariamente atrelada à outra, certo? Então o argumento do Ministério Público foi esse. Então o critério utilizado não tem a ver, né, com a quantificação do serviço de coleta de lixo, tá? Agora, no meu entendimento, embora eu acho que o argumento do Ministério Público é viável, é um bom argumento, na prática, assim, analisando alguns julgamentos do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, eu acho que muito provavelmente a taxa do lixo vai ser mantida. Eu não acho, minha opinião, né, eu não acho que ela vai ser declarada inconstitucional. Tá? Mas enfim, são cenas dos próximos capítulos, a gente vai ficar aguardando e nós vamos estar informando a vocês, né, no caso de uma decisão do Tribunal de Justiça, tá? Mas mesmo que a taxa do lixo seja mantida pela Justiça, ou seja, não seja declarada a inconstitucionalidade da lei, ainda assim nós entendemos que ela pode ser questionada na Justiça, né, você entrando com a ação individual, tá? A gente ainda assim acha que pode ser questionada, certo? Em relação a dois pontos principais. Primeiro, né, a gente entende que pode ser questionada a cobrança da taxa do lixo nesse ano de 2023, tá? Porque no nosso entender, de acordo com a Constituição Federal, no nosso entender, a taxa só poderia ser cobrada em 2024, certo? Por quê? Porque a taxa foi instituída no final do ano passado e a lei, certo? A Constituição, na realidade, ela tem algumas exigências que uma dessas exigências é o princípio da anterioridade, que exige que a lei seja instituída com uma certa antecedência. Então, no nosso entendimento, a taxa só poderia estar sendo cobrada em 2024 e não nesse exercício de 2023, tá? E nós também entendemos que a taxa pode e deve ser questionada na Justiça em relação a imóveis desocupados, que, portanto, não geram lixo nenhum, e a imóveis, como a gente já falou, que sejam muito grandes e tenham poucas pessoas morando, né? Então, nesses casos, a gente também acha que a taxa pode ser questionada, né, para reduzir o valor cobrado, tá bom? Então, nossas dicas finais, né, para vocês, né, para todos os contribuintes, primeiro, pagar a taxa parcelada, certo? Inclusive a primeira parcela venceu ontem, né? Inclusive eu paguei parcelado, eu recomendei para minha mãe. Por quê? Porque se eventualmente a taxa for afastada, né? Então você vai pedir o reembolso só de uma parcela. Se você pagou integralmente, você vai ter que pedir o reembolso de tudo, tá? Então a primeira dica é essa, né? Fique fazendo o pagamento parcelado da taxa. E a segunda dica que a gente sempre dá é procure um advogado tributarista para ter mais informações sobre esse assunto, tá bom, pessoal? É isso aí e até o próximo vídeo. Forte abraço, valeu!